Você já se viu com a mente cheia de tarefas, pesada, sobrecarregada, pronta para dizer desliga e dá off? Pois é, mas só vive online 24 horas, 72 e nunca desliga? Se sua mente está assim e precisa ficar saudável, precisa ficar curada, com serenidade, leveza, harmonia, tranquilidade e passividade, é aqui no Terapia com Deus. Aqui hoje vamos falar sobre a saúde mental, uma mente sadia. Uma mente sadia transforma a nossa vida e com ela nos acarreta o amor próprio, né? A firmeza na certeza do dia a dia, do que realmente estamos fazendo. Eu sou Iane e estou aqui sendo a sua amiga e a sua irmã em Deus, em Cristo Jesus. E vamos falar da palavra. Você gosta de ouvir a palavra assim como eu? Você se sente tranquilizado com a sua fé aumentada na palavra de Deus? Então vamos juntos descobrir o que a palavra fala para nós sobre a saúde mental, uma mente sadia, mais leve, com a intuição intacta, porque quando a nossa mente está sadia, a intuição, ela fica igual aquela lanterninha ligada o tempo todo e pode ter certeza que ela é certeira. Por isso que o amor próprio, ele vem muito depois de que você se reencontra consigo mesmo. Tem uma mente mais firme, mais leve, mais centrada e mais evoluída. Vamos lá, diante da palavra? Se você tiver aí a sua Bíblia, me acompanhe, juntos seremos mais fortes ainda. A Bíblia fala que quando Jesus se referiu à vida abundante, ele falava muito sobre uma vida equilibrada, uma vida que em todos os aspectos trazia a autoridade de Deus. Porque uma vida que garantia ao indivíduo crescer como a imagem do Pai. Ele quer que nós cresçamos igual à imagem dele. Como Jesus era? Como a Bíblia representa Jesus? Jesus era sereno, era paciencioso, era calmo, ele tinha uma intuição, ele sabia o que iria acontecer. Entendeu? Então, devemos sempre procurar sermos imagens de Deus, estarmos com nossa mente alinhada e calma. E para isso, a palavra vai nos ensinar e nos orientar como ficar com a mente sadia. Porque nos tempos de hoje realmente é muito difícil, é muitas preocupações, são muitas tarefas, muitos deveres a ser cumpridos. E nós, a maioria das pessoas gostam de cumprir tarefas tudo ao mesmo tempo. E você não descansa a mente, não descansa o corpo e acarreta vários outros fatores que eu irei citar aqui a partir deste momento. Então vamos lá? Então na palavra de Deus fala que entre os elementos necessários para uma boa saúde mental, eu anotei aqui, todos eles têm versículos, tá? E eu vou falar aqui citando todos eles. Então, entre os elementos necessários para ter uma saúde mental, vai a primeira, ser razoável independência, ter razoável independência. O que significa isso? Ter controle, ser independente, né? Ter o pé no chão, buscar através do seu próprio suor, o seu financeiro, sua estrutura financeira. E ter essa independência é muito importante. A confiabilidade também de confiar e ser confiante em si é muito importante. A gente confiar em si próprio e saber que de fato você pode confiar
nas suas atitudes, na sua fala, em tudo que você faz, nas promessas que você promete, tem que ser cumpridas, em tudo que você fala, tem que ter certeza naquilo que está falando. Então, aqui fala da capacidade também de assumir responsabilidades. Errou, errei, assuma a sua responsabilidade. Acertou, sim, fui eu, acertei, assuma a responsabilidade. Porque assumir responsabilidade não é só quando erra, também é quando faz algo certo também. Então, na palavra de Deus fala também que a nossa saúde mental, ela vem através dessas atitudes, desses elementos, como assim diz a palavra. E olha, em razoável independência, fala lá em Provérbios 31, 12 e 16, sobre a confiabilidade, fala no versículo 11 ainda de Provérbios, e a capacidade de assumir responsabilidade fala no versículo 13 ainda em Provérbios 31. E também tem a capacidade de trabalhar debaixo de regras e autoridades, que muitos de nós não temos essa capacidade, mas a maioria sim. Sabe, quando alguém nos manda fazer algo em trabalho em si, a maioria obedece, mas tem muitas pessoas que são difíceis de receberem comandos. Então aqui fala que para você ter uma saúde mental mais estabilizada, não criar confusão. Sabe, se nós trabalhamos debaixo de regras e debaixo de autoridade de alguma pessoa, a gente tem que seguir essas regras e tem que seguir essa autoridade. Isso está falando de trabalho, tá? Trabalho, quando você trabalha ao outro, e lá tem regras, então você tem que cumpri-las. Isso é em relação ao trabalho. Porque se a gente caça confusão nesse meio, é um pouco mais complicado, te traz muitos problemas e a sua saúde mental também não vai ok. Eu sei, né, porque eu já tive muito disso na minha vida. Então, realmente, isso faz todo sentido. Tolerância. Tolerar também é uma coisa assim muito difícil hoje em dia, as pessoas tolerarem. Tem pessoas que têm um pavio curto mesmo, não tolera muita coisa, como dizia um velho ditado. Não, eu não consigo levar a ignorância para casa. Não tinha um ditado assim parecido? Conta aqui nos comentários qual seria esse ditado. Mas era mais ou menos assim: eu não levo a ignorância para casa. Algo assim. Então a tolerância vem muito disso. Temos que aprender a tolerar certas coisas. Não é engolir sapo, também não é deixar as coisas acontecerem silencioso. Mas tolerar é você se sair. Por exemplo, se você está numa confusão, você não pode simplesmente se meter, entrar no meio. Apazigua, sabe? Porque às vezes a confusão é com você. E essa confusão, se você ainda aumenta o tom, entra, não tolera aquilo que você está ouvindo, você acaba criando ainda mais confusão para você mesmo, ou você mesmo. Então, o certo é a gente dar um passo para trás, se silenciar, e entregar na mão de Deus e se sair também, né? Não é ficar no meio da confusão, né? Porque tolerar não é isso. Tolerar não é você entrar no meio da confusão e ficar lá até quando aguentar. Não, não é isso. É você dar um passo, entendeu? Para trás ou para o lado. E aqui não. Aqui eu não fico com essa confusão. Entendeu? E olha, ainda fala mais. Capacidade de demonstrar amizade e amor. Hoje em dia, eu acredito que eu falo muito do amor, porque o amor, ele tá em todos os lugares, né? Só que ele tá faltando, sabe? O amor, a amizade é algo que as pessoas estão cada vez mais deixando esfriar, estão cada vez mais acabando, né? Hoje em dia você ama uma pessoa de longe,
né? Você ama uma pessoa, ela lá e você cá. Você quer uma amizade, ela lá e você cá. Mas ninguém quer saber dos problemas de ninguém, ninguém quer ter empatia com ninguém, ninguém quer abraçar ninguém. E ninguém assim, que eu digo, não são todas as pessoas, tá? São exemplos que eu tô citando para você compreender que, de fato, a palavra já falava sobre isso. E hoje a gente vê muito na nossa sociedade, as pessoas criticam demais, julgam demais, falam demais, fazem muita fake news das outras pessoas, né? E só querem as pessoas por perto quando tem algo a dar de retorno. Isso eu vejo muito também. Por exemplo, as pessoas só querem o outro quando vê que vai ganhar alguma coisa ou vai se satisfazer em algo, aquela pessoa tem algo para oferecer. Aí a outra pessoa fica ali, né, mostra comprometimento e tudo mais. Então isso a gente tem que avaliar bem para tomar cuidado para não confundir amor com falsidade, a amizade com intolerância também, porque de fato tem pessoas que dizem ser amigas, mas até aonde elas ficam ali intolerantes, não é nem tolerantes não. Então é até o momento que ela vê que tem algum retorno, porque quando vê que não tem, vai igual foguete. Mas é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso faz parte da nossa saúde mental. Porque muitas das pessoas hoje em dia estão ficando com muita tristeza emocional, com muita depressão, por causa também, inicialmente, de pessoas. E eu falo isso com convicção, de pessoas que abusam da amizade, abusam do sentimento do outro, abusam da energia boa que o outro tem. Então devemos tomar muito cuidado para saber o que é de Deus e o que não é. Daqui a pouco você vai descobrir o que é que eu estou dizendo. Ó, e acima de tudo, devoção altruística e ainda mais, senso de humor, capacidade de dar e de receber. Quem aí tem senso de humor? Você tem capacidade de dar e de receber? Tem. Eu tinha de dar, mas receber eu tinha uma dificuldade. Não assim, mas eu sempre recebia. Sempre falando, ai, não precisa, não precisava. Só que isso não é receber. Você tem que saber receber. Obrigada, que legal, muito obrigada. Hoje eu já sei. Mas antes tinha esse negócio de, eu vou receber algo ou algum elogio, a pessoa já cortava. Não sou não precisava não. Então, vamos parar com isso. Se a gente for dar, dá logo, sem pedir de volta. E se for receber, obrigada, obrigado, né? Que Deus te abençoe, com sinceridade, mas vamos saber receber, né? Se é de Deus e a pessoa tá dando com o coração, Jesus não se preocupou somente em nos dar a salvação, mas também em estabelecer nossos padrões para uma vida abundante e enfatizar a importância de viver uma vida de qualidade. Por isso que estamos aqui, sabe? Porque eu aprendi diante da palavra de Deus que Deus não quer que a gente vive na mesmice, vive com a mente doente, vive com o coração doente, quebrado, vive com essa tristeza abundante, sobrevivendo o tempo todo. E por isso que esse canal surgiu. Porque de fato eu quero levar essa palavra para o seu coração, sabe? Como amiga mesmo, porque eu descobri o tanto que Deus quer que vivamos em abundância. Sabe o que é abundância? Viver em liberdade, viver cheio, não faltando nada, não faltando o que comer, não faltando uma mente cheia de clareza. E a nossa mente, ela tem que ter clareza.
clareza no que estamos fazendo aqui na Terra. De fato, o que você tem feito por você, o que você tem feito pela sua vida. A vida, ela é essa aqui, ela é só uma. Você está vivendo bem, você está com sua mente ok, você está com seu coração ok, você está com seu corpo ok, você está com seu emocional ok. Existem coisas que às vezes não nos fazem bem e Deus, ele mostra para conosco o que é que não está fazendo bem, seja ela coisa, sejam elas pessoas. E você tem que se silenciar, tem que ter a solitude de ficar sozinho e fazer uma reflexão mental mesmo, para você se avaliar e se curar de tudo isso, de todo esse sentimento, porque a vida que Deus quer para nós é uma vida abundante, cheia de alegria, cheia de entusiasmo, cheia de vitórias e conquistas. Sabe, as conquistas que Deus quer que nós tenhamos aqui em vida é vida em abundância, grandes coisas, grandes projetos, grandes realizações. Deus não quer que ninguém viva em pobreza. No próximo vídeo terá falando sobre a pobreza e a riqueza e você vai ver o que Deus quer dizer sobre pobreza e riqueza. Deus não quer ninguém pobre, nem pobre de espírito, nem pobre de alma e nem pobre de coração e muito menos pobre financeiramente. Nós nascemos, nos tornamos seres humanos capazes de compreender e ter consciência através de uma mente saudável do que realmente Deus quer para nós. E se você continuar comigo, você vai descobrir tantas coisas nas quais eu também descobri. Olha, e como uma vida saudável, é impossível sem uma mente saudável, totalmente. E nós somos advertidos até por Paulo a prestar atenção no que está sendo absorvido pela nossa mente, para que não tornemos cego para a verdade. Então aqui está uma palavra muito forte. Até Paulo admoestrou nós a prestarmos atenção, a termos clareza, né, na nossa visão, para que não nos tornemos cegos para a verdade. Porque a verdade de Deus não é essa que nós estamos vivendo. Nós temos que viver uma vida cheia de alegria. Uma vida cheia de bonança, sem necessidades. E tudo bem se as necessidades vier. Às vezes ela vem em provação, principalmente na nossa mente que fica cheia, acelerada 24 horas. Ele quer que você descanse, que você tenha uma mente que consiga meditar na palavra, meditar no seu dia, meditar no que você comeu, meditar no que você fez, meditar no que você ainda vai fazer. Uma mente saudável, nós temos que buscá-la para que não fiquemos doentes mentalmente, incapazes de pensar, incapazes de agir, incapazes de enxergar a verdade que Deus quer. Então, na palavra dele, eu vou ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 14 até o 18. É pequeno, tá? Só para compreendermos um pouco do que Paulo estava falando. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, a leitura da palavra, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Esse véu que ele fala é o véu dos olhos. É um véu como se estivesse na parte espiritual, com o véu tampado, e você não consegue enxergar as bonanças que Deus tem preparado para você, ou seja, para nós. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E o coração, ele tem tudo a ver com os olhos. Olha, porque o coração e os olhos são a alma nossa. Por isso que muitas coisas que acontecem conosco, através do nosso olhar,
você consegue perceber. Você fala, nossa, essa pessoa não está muito bem hoje, mas não é pelo físico, é pelo olhar. O olhar diz muito de nós, porque o olhar, afinal de contas, é a entrada da nossa alma. Então precisamos tomar cuidado, sim, e pedir em oração que Deus tire todos os véus que tem nos nossos olhos, na nossa alma e no nosso coração, para que possamos assim chegar até a intuição que daqui a pouco vamos falar. Só um momento. Vamos continuar aqui rapidinho só para a gente entender, tá? Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Converter é acreditar, é dizer, Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir. Servir como? Servir buscando todos os dias, servir separando aquele momento com o Senhor, como amigo, como irmão, como pai, separando para ter suas meditações diárias, como se você fosse comer, dormir ou tomar até uma água. Claro que é diferente, porque a sensação é como se você estivesse em um paraíso recheado de rios transbordantes, muitos pássaros, muitas correntes de vento e flores para todos os campos, destilando aquele aroma gostoso. Então é muito diferente quando você pega para meditar na palavra, você sente uma transformação interior e dia após dia você não faz mais as mesmas coisas que você fazia, sua mente é posta totalmente diferente. E aqui diz mais: e todos nós com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora eu te pergunto, quem poderia assumir a responsabilidade de andar como aroma de Jesus Cristo? Porque quando aceitamos essa entrega, aceitamos esse olhar de Deus em nós, nós nos tornamos filhos mesmo, sabe? Porque acreditamos e temos fé. E além disso, andamos com o mesmo aroma de Deus, o mesmo aroma de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo exala em nós esse aroma. O nosso querido Consolador exala em nós esse aroma diferenciado. Esse aroma que por onde você passa, você fala, nossa, você é diferente. Mas não é, porque em você está tudo diferente. Não é que você é diferente, você foi transformado e a cura ali se estabeleceu em você. Então eu te pergunto, você está preparado para assumir e andar com o aroma de Jesus Cristo? Se sim, diga sim agora para o Senhor, porque Ele olha teu coração, Ele sabe todas as coisas. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E eu vou te dizer ainda mais, a palavra de Deus está cada vez mais eficaz, poderosíssima. E agora vamos falar o que vem com a nossa mente saudável. Então percebemos que para ter uma mente saudável precisamos estar contritos, confiantes, né? Confiantes na palavra, confiantes em tudo e buscarmos de fato esse véu ser retirado dos nossos olhos. Ele vem através da busca diária com Deus. E olha, a intuição, ela nos traz uma sensibilidade muito sábia. E ela é real. Eu já tive muitas vezes visões, revelações e promessas sendo cumpridas. E também respostas de Deus através da intuição. E essa intuição, quando eu deixei de ouvi-la, eu me arrependi, porque quando você vai fazer algo ou alguém te chama para fazer alguma coisa
E lá dentro do seu interior vem tipo uma voz, um toque assim, como se dissesse: não faz, não vá. Você sente aquilo ali tão forte, mas você é tão teimoso. Ah, coisa da minha cabeça. Eu vou, eu faço. Aí de repente dá um negócio tudo errado. Aí o papai do céu lá olha e diz: mas eu te avisei, eu mandei o Espírito Santo, ele te alertou, sabe? E daí, só um momento, só um momentinho. E daí, como estávamos falando, a intuição, ela é dada como o dom de Deus para nós. Ela é dada como o dom de Deus para nós. Então, se a intuição você sente, você tem que dar ouvido a ela. E eu vou te dizer ainda mais que na palavra de Deus fala sobre essa intuição. E a intuição, ela vem muito quando as coisas não estão claras para nós, quando a gente não sabe se tem certeza naquilo que vai fazer ou naquilo que as pessoas querem que a gente faça, sabe? E até no falar também, essa intuição vem, ó, ei, não fala isso não. Então, muitas vezes a gente tem que abrir nossos olhos para poder compreender. Saber algo sem chegar a tal conhecimento através do raciocínio. Ó, na Bíblia, essa habilidade é chamada de discernimento. É discernimento. Por isso que é dado como dom de Deus. Muitas pessoas têm essa intuição e chamam de discernimento. Falam, eu tô aqui tendo uma profecia, tô aqui tendo algo, alguma revelação, e às vezes ela vem muito com intuição também. Olha, o espírito inclui também discernir, sabe? Através do nosso espírito, a nossa discernição vem através do propósito, da verdade de Deus e da operação dos seres espirituais. Quando queres que façamos ou quando queres que ouvimos a voz deles. Então, por isso que eles mandam a intuição em nosso coração, contando com o nosso espírito, no nosso espírito, sabe? E o nosso espírito alerta ali o nosso coraçãozinho, que é a nossa alma, para esse sentimento, sabe? Do certo, do errado, do onde ir, aonde seguir, do onde parar, do onde não prosseguir. Então, devemos dar voz para essa intuição, tá? Para termos uma mente mais saudável ainda. Da vontade humana também, essa intuição também vem de nós. Então, para sabermos discernir quando é da carne, quando é de nós e quando é do Espírito de Deus, nós precisamos estar sempre orante. Quantas pessoas deixam de orar? Se soubessem o tanto que a oração é eficaz e tem poder, às vezes você pede mínimas coisas para Deus e você vê se cumprindo. Se cumprindo. Ele usa pessoas do nada para te satisfazer, te dar aquilo em oração. Então faça um pedido aí para o Senhor, pequeno, pequeno mesmo, sabe? Faça de coração, pequenininho, peça alguma coisa para Ele. E você vai ver se cumprindo. Só que assim, quando você vê se cumprindo, você vai lembrar que fez isso em oração. Você vai falar, poxa, eu pedi isso mesmo para o Senhor. Nossa, e aconteceu. Então, de fato, Deus ele não está escondido de você, não. Ele está olhando para você, esperando você conversar com Ele. Tire tempo para o Senhor, tire tempo para a sua mente, descanse, medite, ore, reflita, respira. Respira e deixa fluir, sabe? E se afaste de tudo que está fazendo a sua mente ficar ruim. Qualquer coisa, vá para o seu quarto, faça a sua oração, leia uma boa palavra de Deus. Se você ainda não se sente confortável em ler, ore.
Mas a leitura, eu vou te dizer que você pode até dizer que não entenda, mas a partir do momento que você abre os seus olhos para receber a palavra, que você lê, você vai sim ter entendimento do Espírito Santo, tá? Mesmo sem estudar teologia, você vai ter sim o entendimento do Espírito Santo, porque é Deus falando com você. Quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo já fala com a gente ali, você já sente a presença, você sorri, você chora. Só que para isso você tem que tirar um tempo para a leitura, um tempo para Deus, sabe? E aqui, para finalizar, Jesus era intuitivo. Lemos repetidas vezes que ao lidar com homens ímpios, pessoas pecadoras, ele conhecia seus pensamentos. Jesus conhecia o pensamento de todo mundo, coração. Apesar de Jesus mesmo nunca ter experimentado o engano ou o pecado, Jesus nunca experimentou, mesmo estando em terra como humano. Ele nunca foi pecador, ele nunca enganou ninguém, ele nunca usou de falsidade com ninguém, ele nunca mentiu com ninguém. Então, ele nunca fez outros erros, só acertos. Ao avaliar o perigo que Davi e seus homens traziam, Abigail mostrou intuição discernente, intervindo para proteger seu marido e sua propriedade. Isso aqui está lá em 1 Samuel, tá? 1 Samuel 25, 2, 35. Isso aqui foi muito forte mesmo. Porque para você ver, mulheres também, mulheres e homens são usados, nós somos usados com a nossa intuição. Deus, ele dá uma flechinha. Se você tiver a ponto de receber, você com certeza usará a sua intuição e não dará errado. E ela foi uma dessas mulheres, ela sentiu que deveria fazer, além dela ser muito inteligente, ela tinha fé em Deus, sabe? Ela conhecia o poder extremo de Deus e ela também usou, sentiu aquela intuição e já foi comandar ali aquela situação. E através dela deu tudo certo, sabe? E não ocorreu nada de ruim naquele exato momento. Intuição, com frequência, opera no âmbito da motivação. Por exemplo, olha aqui, reconhecer os planos do coração humano. É o que eu falei, né? Às vezes a gente tem objetivos, planos, quer fazer algo ou quer aquilo pra noite, né? Nós somos assim ansiosos, mas não podemos ser. Por que andais ansioso por qualquer coisa, sendo que Deus, ele nos alimenta, nos veste e nos dá de tudo. Então a mesma coisa é com a intuição. Precisamos ter paciência. Às vezes os nossos planos não são os planos de Deus, mas os planos de Deus são maiores que os nossos planos, então devemos sempre estar gratos, entregando a Ele os nossos planos e esperando nele a resposta. E pode ter certeza que Ele dará ao seu coração a resposta. E ainda diz mais, esta em estreita relação com sonhos, visões e a interpretação de sinais naturais. A intuição também, ela vem como isso. Foi o que eu falei, revelação, sinais, às vezes tem coisa que não é para dar certo, não é para você sair, não é para você fazer. As coisas começam a cair, começam a quebrar, não é ali. Aí você fala, tá tudo dando errado hoje. Não, mude essa palavra, não está dando tudo errado, está dando tudo certo. É um aviso dos céus. São sinais ali para você não fazer algo. Olha, o discernimento é tido como um dom espiritual e como tal está sujeito à verificação pela palavra de Deus através de múltiplas testemunhas. Às vezes também Deus pode usar pessoas para falar ao seu coração. Então saiba que Deus pode usar sim pessoas para falar com o seu coração.
através de uma palavra amiga, através de um abraço, através de um olhar, ou mesmo através de um sonho, de uma visão, ou simplesmente de uma intuição. Então, eu te pergunto hoje, como está a sua mente? Como está a sua mente, o seu coração? Tá agitada? Tá acelerada? Tá agoniada? Tá preocupada? Tá tensa? Como você está se sentindo? Se todas essas coisas ou ainda mais estejam te incomodando, para você ter uma saúde mental estabilizada, para você ter uma mente saudável, é preciso você desacelerar. Pare, entregue e respire. Respire profundamente, deixa fluir. E comece a meditar na palavra, comece a ter mais confiança no seu falar, nas suas atitudes, naquilo que você faz, naquilo que você escolhe, naquilo que você quer fazer. Porém, todo plano, todo projeto e tudo aquilo que você tem de fazer na sua vida, começa a colocar nas mãos do Senhor e respirar. E sempre ouvir a sua intuição. Não a intuição humana, mas a intuição espiritual. Muitas das pessoas falam que não devemos ouvir essa intuição, que é da carne. Mas, é igual eu te falei, existe 2 tipos de intuição. Existe a intuição, sim, espiritual, que ela é dita como discernimento. E esse discernimento é um dom de Deus para a tua vida, para a minha vida. E eu acredito que Ele deu esse dom para cada um de nós, para podermos sair de muitas ciladas, e principalmente a cilada mental, a cilada emocional, essa cilada que nos faz fragilizar e até entrar em depressão, ficarmos tristes, com raivas, porque nos aceleramos tanto que a nossa mente está pronta para dar um pane a qualquer momento. E precisamos nos recuperar, nos avaliar, nos reavaliar e perceber de fato o que estamos fazendo. Porque viver é viver em abundância. E você está vivendo? Está vivendo realmente como você queria? Está projetando, acordando de manhã e fazendo o que você realmente quer fazer? Hein? Você está vivendo feliz? Chega no final do dia, você está... Agora eu vou descansar, mas eu tô bem, tô feliz, tô com paz de espírito. Você tá assim? Porque se você estiver, ok. Mas se chega no final do dia e você tá exausto, tá cansado, tá sobrecarregada, tá estressada, não se sente feliz, mas sente uma agonia no peito, pronta para extravasar, eu te digo, sua saúde mental não está bem, você precisa recuperar com terapia com Deus. E hoje eu te ofereço essa cura em Deus, e essa cura vem através do estar meditando com Deus, meditando consigo, fazendo uma reflexão diária dos seus atos, de como você realmente quer viver, o que é uma vida abundante para você, se é a forma que você tá ou não, se você ainda quer desejo melhor, como você quer viver uma vida abundante. E a partir desse momento, coloque nas mãos do Senhor e Ele vai te dar várias intuições, sinais, prodígios para você seguir caminhos certos, corretos e coerentes para alcançar não a cura porque você já está curado mentalmente, da saúde mental, da sua intuição, mas para alcançar os seus objetivos, os seus planos e os seus projetos. E saiba, Deus sempre tem o maior projeto da nossa vida e Ele só quer abundância, só quer prosperidade, só quer bonança para a sua vida. Então viva com intensidade, viva com o melhor, viva com o bem, porque Deus é contigo. Amém? Receba essa palavra e fica até o próximo vídeo. Beijo, até a próxima.